Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. É, Pode parecer paradoxal, né? Ou um sinal dos tempos, como escreveu Gilles Deleuze, né? No âmbito de da sociedade de controle, né? Das sociedades de controle, que um exemplo disso é a classificação, né? De tudo. Tudo tem uma designação, né? E uma especificação. Por isso, né, tem nesses 300 mil gêneros, e por aí vai, né? E assim, o que eu descobri recentemente é das Cinq Womans, né? Que o que acontece basicamente. Então, o termo, na verdade, para mim não ficou muito claro, né? Seria mais ou menos uma versão feminina do incel, só que assim, aos 30 anos, né? A mulher que conseguiu sua carreira, não casou, ou se casou, mesmo assim não teve filhos, né? Certo. E também essas mulheres, de certa forma, e eu acho que a comparação até pelo que eu vi, é que elas eram os MGTOWs de saia, né? E eu digo isso porque é o seguinte, são mulheres que trabalharam, né? Assim, cresceram sozinhas, né? Digamos assim, trabalharam nas suas carreiras, né? Prosperaram, né? Se não precisaram de, digamos assim, o grande homem, né? Assim como os militares não precisam da grande mulher por trás de todo grande homem, toda mulher, são mulheres que também precisavam do homem por trás de toda grande mulher, né? Então, assim, é gente que, são mulheres, né? De fato empoderadas, né? E que também, né, não vou dizer que haja um movimento, digamos assim, organizado, né? Como, por exemplo, o MGTOW, os MGTOWs, né? Certo? Mas é assim, elas não são, por exemplo, representadas pelo movimento feminista, né? Por exemplo, são mulheres que são bem-sucedidas por si mesmas, né? Enquanto elas até podem ter uma mentalidade feminista e por aí vai, né? Mas, assim, elas não são alvo, né? Um público-alvo, né? Digamos assim, das feministas e por aí vai, tá? E por que eu digo isso? Porque o movimento feminista, ele quer que o Estado tutele a sociedade, não só as mulheres, né? Com, por exemplo, o Estado de São Paulo aprovou uma bolsa violência doméstica, né? Por exemplo, a mulher era casada, fez uma denúncia contra o marido, que era o arrimo de família, ele foi preso e ela perdeu o sustento dela, né? O Estado vai lá e dá uns caraminguá para ela, certo? Não é muito, mas como eu disse, tá? É parte disso, certo? Então, assim, essas Cinq Womans são mulheres independentes, são mulheres de fato empoderadas e que, assim como os MGTOWs, vivem suas vidas, constroem seus patrimônios sozinhas, com o trabalho dela,
seja, por exemplo, como empresárias, sejam como profissionais liberais, ou seja, se qualificando e conseguindo crescer na carreira, né? É basicamente gente que mostra um serviço de qualidade, um trabalho de qualidade diferenciado e por isso ela consegue ascender, né? E aí eu posso dizer, porque até vendo, como chama? Vendo, como se diz? Vendo a classificação dessa Think Woman, né? É que muita gente tem uma visão negativa delas, né? Tanto que Think, né, de afundar, mulheres afundando, né? Que seria o quê? Aquela Balzaca, né, Balzaca, né, acima de 30 anos, né? Que não casou, não teve filhos. E a visão delas é que há um certo vazio existencial, né? Normalmente se tem uma visão negativa delas. Certo. Não, mas sinceramente, aí, né, eu vendo os casos dessas mulheres que eu conheci, né, e que se enquadrariam nesse perfil, olha, eu posso dizer, a imensa maioria delas são felizes, têm uma vida plena, e assim, aquelas que algum dia pensaram em se casar, elas, por exemplo, digamos assim, ela era médica, ganhava 30 mil, e assim, ela queria, visava, né, alguém com o mesmo poder aquisitivo, né, basicamente alguém para crescer e somar junto, né, para somar. Então, por exemplo, ela não ia casar com um auxiliar de enfermagem, né, ela casaria com um cirurgião, né, por exemplo. Né? Assim, ela não quer regredir. É que isso em si não é apresentado ao homem, porque em tese o homem é sempre o provedor. Então, assim, um homem, um médico se casar com uma auxiliar de enfermagem não seria considerado, de certa forma, um regresso, um retrocesso para ele, né? Bom, mas é assim, são pessoas, essas mulheres, como eu disse, que eu conheço, é, viajam, vão para todos os lugares, porque elas têm um padrão de vida alto, trocam de carro a cada ano, vivem confortavelmente, vão nos melhores restaurantes. Então, assim, e todas as críticas delas, contra elas, né? Na verdade, é porque, e aí eu tenho que admitir, né, que é de gente machista, né, dizendo que uma mulher que não tem filhos tem uma vida vazia, que a mulher precisa de um homem, né, para completar ela. E aí o mesmo, e aí também já vale para os militares também, que eles precisam constituir família, né? Porque isso atribui algum significado existencial. Mas isso é besteira. Assim, dá para você viver para si de modo totalmente independente, certo? Você morar sozinho, sair com os amigos pra beber, dançar, por aí vai, né? Viajar, ou então comprar coisas, né? Então comprar um monte de bobagens, né?
ou não, até viver modestamente, tudo isso é válido, né? E assim, tanto para homens quanto mulheres, certo? E assim, como eu disse, assim como os MGTOWs, eles são apedrejados por, digamos assim, de certa maneira, eles estarem fora do sistema. Quando eu digo o MGTOW certo, tá? Não é aquele cara que fica só se revoltando, dizendo: ai, as mulheres destruíram minha vida. Mas o homem que vive para si e cresce e prospera sozinho, também é apedrejado, né? Como eu disse, ele tem uma renda alta, né? Pode ter uma renda alta, né? Mas ele não é dependente do Estado, certo? Ele não é dependente do Estado, por isso que se perseguem, né? Que se querem criminalizar as Red Pills, os Red Pills, né? E assim, como assim que o homens também, elas não são dependentes do Estado, podem até serem funcionárias públicas, né? Mas assim, se digamos assim, acabar Bolsa Família e todos os subsídios do governo, por exemplo, para elas não vai fazer diferença. Então assim, parece que a sociedade está obrigando, querendo obrigar a gente a se relacionar, certo? A ter filhos. É claro que, de certa forma, isso se torna, não necessariamente no Brasil, né, ou no Ocidente, mas isso fica bem evidente no Oriente, né? Em especial, por exemplo, países mais etnicamente coesos, né, digamos assim. Que nem, por exemplo, a China, ela quer que a sua população volte a crescer, né? Porque, assim, ter um filho só por casal, além de ter uma legião de gente solteira, né? Além de ter uma legião de homens, tanto homens quanto mulheres solteiras, né? Além de também estarem perdendo gente para imigração, né? Quem mais? A Rússia também, né? Eles não querem, por exemplo, apesar de 15% da população de Moscou já ser de muçulmanos, eles não querem aquele pessoal que vai sair do Oriente Médio, né? Que nem o que foram para a Europa, norte da África, né? Que vão para a Europa Ocidental e a Alemanha, certo? Eles querem russos, ok? E também é outro país que sofre com a imigração e com famílias cada vez menores. E também temos mais dois casos, que é a Coreia do Sul, onde, por exemplo, uma mulher, um casal, na verdade, para cada filho recebe US$ 100.000, e, além de outras subvenções do governo, né? E o Japão também, né? Que se o casal tiver 6 filhos, os dois são aposentados. Mas assim, quando eu falo isso para os alunos, eles pensam: opa, vamos lá para lá. Não, não, eles querem japonesinho, todo mundo branquinho, cabelinho liso e olhinho puxado, tá? Certo? Eles não querem coreanos, eles nem chineses, certo? Que são mais orientais, né? Principalmente chineses, né? Mas é assim, agora dizer que isso, né? E assim, aproveitando o ensejo, tanto os MGTOWs
quanto às Cinco Womans, são gente que querem salvar a sociedade, mas que na verdade não tem o que se salvar. Obrigado.